Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos à História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, viva! E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar das vezes em que Portugal procurou a união dinástica com Castela. É um tema pouco lembrado. Usualmente, falamos das vezes em que Castela, e depois a Espanha, procuraram anexar Portugal. E coloco aqui anexar entre aspas, porque importa distinguir situações. Até ao século XVI, Castela era um dos reinos da Península Ibérica. Quase sempre foi o mais poderoso, mas de certa forma equivalia-se a Portugal e Aragão. Durante esse tempo, a única tentativa séria de anexar, termo que emprego novamente entre aspas, ocorreu, como se sabe, em 1383. Então, Juan I de Castela não proclamou que Portugal passara a ser parte de Castela após a morte de Dom Fernando, mas antes que era rei de Portugal por via do seu casamento com Dona Beatriz, única herdeira legítima de Dom Fernando. Ou seja, seria provável que gradualmente esta união dinástica fosse apagando o reino de Portugal, diluindo-o em Castela. No entanto, a passagem da coroa para Dona Beatriz não significaria, pelo menos formalmente, o fim do reino de Portugal. Reforço a ideia porque creio que esta costuma ser abordada de forma pouco nítida. De igual forma, a união dinástica iniciada em 1580, o chamado período do domínio espanhol, não significou o fim do reino de Portugal. Aqui, a situação era diversa da de 1383, pois a união dinástica não se perspectivou entre dois reinos de dimensão equivalente, Portugal e Castela, mas sim entre as principais potências do tempo, a principal potência do tempo, a coroa de Espanha, e um Estado de dimensão significativamente menor. Então, a coroa de Espanha integrava vários reinos, como Castela, Aragão e, a partir de 1580, Portugal. Cada um destes reinos tinha as suas especificidades, foram quase sempre respeitadas até ao reinado de Filipe IV. Tal como poderia ter ocorrido em 1383, caso a coroa tivesse passado para Dona Beatriz, o que aconteceu após 1580 foi a progressiva perda da autonomia do Reino de Portugal, sobretudo, como disse antes, a partir do reinado de Filipe IV. Parece-me que também este tempo reclama ser percebido de forma mais nítida. Mas o programa de hoje não parte das vezes em que Castela ou Espanha tentaram integrar Portugal, mas exatamente do contrário. Na segunda metade do século XV, para mim o tempo em que Portugal atingiu o auge do seu protagonismo, tanto Dom Afonso V quanto seu filho, Dom João II, procuraram a união dinástica com Castela. Isto sob a égide de Portugal. Dom Afonso V fê-lo em nome da sua mulher e sobrinha Dona Joana, aparentemente a herdeira do rei de Castela Henrique IV, e por entre uma série de peripécias dignas de um enredo. Anos mais tarde, Dom João II procurou alcançá-la pelo casamento do seu único herdeiro legítimo, o príncipe Dom Afonso, com Dona Isabel, filha mais velha dos reis católicos. Após a morte prematura do herdeiro de Dom João II, seu primo e sucessor, Dom Manuel, continuou a alimentar esta ideia. Em 1496, casou-se com Dona Isabel, a viúva do príncipe Dom Afonso. Deste casamento nasceu um filho, Dom Miguel da Paz, que por pouco tempo foi herdeiro dos reinos de Portugal, Castela e Aragão. Para adensar a trama, Dona Isabel morreu no parto deste Dom Miguel da Paz. Ou seja, se o pequeno príncipe não sobrevivesse, o projeto de união dinástica sob égide de Portugal fracassaria. Foi o que aconteceu. Dom Miguel da Paz morreu com apenas 2 anos, o trono de Portugal passaria para seu meio-irmão Dom João III, e o de Castela, e mais tarde o de Aragão, para seu primo Carlos V. Este foi, de facto, o primeiro rei de Espanha com o nome de Carlos I. Estava, pois, escrito que a união dinástica não se faria em benefício de Portugal. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, e os tais ses da história, estas tentativas portuguesas do século XV, se estas tentativas portuguesas do século XV tivessem sido bem-sucedidas, tudo teria sido diferente, não te parece? Provavelmente, porque para já era a união da península toda, e se nós acreditássemos que os reinos da península, os países da península,
tivessem o mesmo protagonismo nos descobrimentos que tiveram Portugal e Espanha, por exemplo, o mundo era todo da península, praticamente. E só isso era uma alteração histórica brutal, ou seja, o Brasil e o resto da América Latina serem todos colonizados pelo mesmo país, e mais a América Central, e a grande parte da África, onde a Espanha nunca entrou. Também, e ainda a parte da Índia, do Japão e da China e tudo isso. Portanto, criava uma centralidade, mas isso era preciso acreditar que as coisas continuassem da mesma maneira, coisa que eu devido. A segunda hipótese que eu ponho é de fazer um filme policial. E porquê fazer um filme? Aqueles daquela crime de cela, ou assim, uma coisa desse estilo, mas ao nível peninsular. E porquê é que eu digo isto? Porque as duas... quer dizer, há aqui 2 ou 3 momentos neste curto período de história, não? Curto, que enfim... É a segunda metade do século XV, basicamente. São para 70 anos, quer dizer, não é assim também. Quer dizer, à escala de um homem não é longo, curto, mas em termos históricos em termos históricos é muito curto. Há aqui 2 acontecimentos que causam espécie, como se costuma dizer. Uma é a morte de Dom Afonso, filho de Dom João II, como tu muito bem disseste. À beira-Tejo. À beira-Tejo, ali em Almeirim, não é? Quando foi feita a exumação do cadáver, ele, enfim, diz que ele caiu do cavalo, mas ele tinha um grande buraco na nuca, que é uma coisa que dificilmente ocorre. Bom, poderá ter caído do cavalo na mesma, não é? Poderá, mas depois de uma paulada. Depois de uma pancada dada na nuca. Portanto, há caído sustento. Ainda, por acaso, ainda hoje almocei com um médico que é ali daquela região que me estava a dizer que vinha falar disto, e ele diz, aquilo é muito confuso e tal, ninguém acredita. Portanto, há ali uma parte que é estranha. E a outra é o Dom Miguel da Paz, não é? O Dom Miguel da Paz também morre em circunstâncias relativamente estranhas. A mãe morreu no parto, como tu disseste, e ele morre antes de fazer 2 anos. Portanto, ele nasce em agosto e morre em julho. Sim, praticamente 2 anos. Quase com 2 anos. E também não é uma morte que se saiba muito bem porquê. Mas este era o tempo, o século XV, deste tipo de situações nebulosas. Também se diz que o Dom João II terá morrido envenenado, quando parece que alguns estudos relativamente contemporâneos dizem que ele estaria inchado, sim, estaria envenenado porque tinha uremia, ou seja, portanto, mas era um envenenamento do próprio, não é? Não foi externo. Exatamente. Aliás, morria muita gente envenenada até pelo facto de muita coisa das baixelas e dos copos, isso seria em chumbo. Exato. O que hoje seria causas abundantes de cancro, não é? E na altura, enfim, era normal. Depois de falares do Dom Miguel da Paz, eu tenho aqui uma história engraçada sobre esse tempo e sobre as questões dos envenenamentos. Sim, mas sobre o Miguel da Paz, ele nasceu em Saragossa, em 1498, 23 de agosto até. A mãe morre no parto. Ele é o herdeiro conjunto de Castela, onde foi imediatamente reconhecido como príncipe das Astúrias, de Aragão, e como tal foi jurado herdeiro nas cortes de Saragossa, capital de Aragão, e de Portugal. E permaneceu em Castela, sempre em Granada, à guarda dos avós. Os reis católicos, até atingir a idade dos 2 anos, por acaso morreu nessa altura. E morreu numa altura em que se percebe que Joana a Louca, que era a herdeira também, por outro lado, era a que estava em segunda na linha de sucessão. Seria que estava em segunda da linha de sucessão. Henrique, só aqui um parênteses, porque no caso dos filhos dos reis católicos, e porque esta situação não era linear, existia um príncipe João, que era um varão, que morreu em 1497. O que também é estranho. Mas ele já era enfermiço, tinha uma série. O Ferran de Navarra, há um Ferran de Navarra que também morre assim, novo, em circunstâncias misteriosas. Portanto, quer dizer, estas mortes eram em Inglaterra no tempo da Guerra das Duas Rosas, em França na altura entre os Armagnac e os Orleans, isso era muito... Sim, acontecia muito. Mas é giro fazer um policial sobre isso. Eu penso que nos faz falta uma espécie de Humberto Eco, não é? Ou assim alguém que saiba mesmo, não estou a falar daqueles romancistas de cordel, alguém que saiba mesmo para fazer uma história, ainda que romanceada, destas mortes todas. Porque isto ou é o destino a impedir que Portugal se una à Espanha, ou Espanha a Portugal, ou
é uma coincidência. É um destino com intervenção humana, muito provavelmente. Provavelmente é um mas destino humano. essa questão dos filhos de reis católicos, que havia este príncipe Dom João que morre, ele já era muito enfermiço desde criança, daí também haver este interesse no casamento com a filha mais velha, que portanto seria a sucessora, caso ele não tivesse herdeiros, este Dom João. E de facto ele morreu, e fica esta Dona Isabel como herdeira do trono, que tinha por segunda irmã a futura Joana a Louca, que foi rainha de Castela, e tinha por terceira irmã aquela que foi segunda mulher do rei Dom Manuel. Certo. Portanto, o Dom João III, que era meio-irmão deste príncipe Dom Miguel da Paz, já não é herdeiro do trono de Castela e Aragão, porque já era filho de uma filha terceira. Exatamente. Mas, por outro lado, é isso que torna a crise de 1580, faz de Filipe... Quer dizer, é aí que começa a ideia que o Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, pode ser herdeiro de Portugal, porque de facto as famílias estavam completamente, eram a mesma, não é? Eram a mesma. Salvo a de Filipe o Belo, que dá origem ao Carlos V, ao Carlos I de Espanha. E o Carlos V também não foi imediatamente herdeiro de Castela. Não foi imediatamente. Ele é herdeiro primeiro porque enquanto Fernando o Católico está vivo, ele permanece como rei de Aragão. Portanto, ele herda diretamente de Fernando de Aragão, e Castela, Joana a Louca, manteve-se como rainha. Mas é aí que o Fernando de Aragão arruma, entre aspas, com o Ferran de Navarra, e depois, enfim, e na altura o reino de Aragão era o reino de Aragão e das duas Sicílias, porque tinha a parte ainda tinha a parte da Borgonha, que por sua vez tinha os Países Baixos. Portanto, a primeira coisa que quem nos está a ouvir tem que perceber é que na altura não havia países, havia súbditos. Quer dizer, havia territórios. E havia territórios que se herdavam do senhor. E é por isso que o Carlos V consegue ser rei de Espanha, de Sicília, das duas, de Nápoles e duas Sicílias, dos Países Baixos. E depois o filho dele, o Dom Filipe, consegue ser Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, consegue ser rei disto tudo e mais tudo o que tinha Portugal, claro. Que era um império absolutamente brutal. Vamos lembrar que a sua mãe, Imperatriz Isabel, era portuguesa. Era portuguesa, exato. E há aqui mas há uma coisa que é engraçada, é que eram dois reinos com um rei. Não era um país. Não, exatamente. Não era um país nem a unificação de dois países. Eram dois reinos com um rei. Aliás, chamava-se a Coroa de Espanha com reinos, que tinha reinos, e os Habsburgos funcionaram assim. Aliás, os Habsburgos tinham reinos na Holanda, como já acabámos de dizer, em Nápoles. E o ramo germânico, o Sacro Império, funcionava dessa forma. Portanto. Certo, mas, por exemplo, os holandeses que estavam nessa altura a tentar independentizar do catolicíssimo Carlos V e depois do Filipe II, começam, mal Portugal é integrado na coroa, começam a atacar as possessões portuguesas, nomeadamente do Brasil, não é? Sim. Isso é conhecido. Aliás, eles eram nossos aliados depois na Europa e nossos inimigos na América do Sul. Eram nossos aliados na Europa porque nós andávamos a lutar contra o facto de Espanha mandar em Portugal continental. Que eram nossos inimigos nas colónias ou nas possessões. Mas recuando agora só um pouco ao século XV, para se perceber estes dois momentos em que a união dinástica, e aqui mais uma vez, como dizias, a união dinástica não como uma anexação, mas como uma coroa que junta territórios e junta reinos. Esta história da Beltraneja é uma história interessante, porque ela é filha de uma irmã de Dom Afonso V. E uma irmã de Dom Afonso V que se casa com o Henrique IV, que tinha um nome pouco simpático de El Impotente. Sim, provavelmente seria. E portanto não seria o pai dela, e quem se julgava que era o pai desta Dona Joana? Bertrand de las Cuevas. Bertrand de la Cueva. De Beltrán, que veio o nome Beltraneja. Beltraneja, era uma forma de dizer que ela não era filha do rei, do Henrique IV, mas ela era um nobre poderoso, Beltrán. Foi duque do Infantado, sim. Não era propriamente assim o criado das cocheiras. Era o cortesão poderoso, importante. Era um nobre poderoso. Mas aí estamos a falar numa família que realmente, depois daquela fase inicial do século XV, em que Portugal se afasta de Castela e dos casamentos com Castela depois da crise dinástica, em que novamente há uma tentativa, tanto de Portugal como de Castela, de, através de casamento, chegar à união dinástica. Lourenço, sabes que o Afonso V tira a coroa da cabeça e mete na cabeça do Dom João II para ir tratar da questão da Beltraneja, da questão da Dona Joana, não é? E ele vai à França,
tentar o apoio do rei dos franceses, Luís XI, e do Carlos o Temerário, que era, na altura, o Duque da Borgonha, que se tinha independentizado, E que era primo dele. e que era primo dele, e que se tinha independentizado dos franceses. Portanto, isto é tudo muito diferente do mapa da Europa atual. Depois, mais tarde, o Carlos o Temerário morre, o Afonso V aí também. O Afonso V faz a Batalha do Touro, Exato. que é perto de Zamora, para quem não sabe onde é, e nessa batalha é uma batalha engraçada, porque ambos disseram que ganhavam, mas que era uma batalha que também não imaginam como uma batalha de Zaporizhia ou de Melitopol, aquelas batalhas que a gente vê hoje. Não era assim. Os códigos de cavalaria. Tínhamos códigos e, portanto, quem ganhava a batalha não era tanto quem tinha morto mais ou quem tinha morto menos, era quem conseguia ficar naquele terreno mais de 3 dias. Exato. Era quase um torneio, não é? Era. E as tropas do bispo, eu não me lembro agora se era o Fonseca, se era mas era de um bispo castelhano, conseguem ficar uns 3 dias e tal. E, portanto, o rei de Espanha, não é? Rei não, a tia, porque entretanto a Isabel é tia, a Isabel católica é tia da Beltrana, filha também de uma portuguesa. É tia da Beltrana, e ela, Isabel consegue fazer uma... Eu não sei se a Isabel não congeminou estes crimes todos, por isso é que eu digo que ela devia ser o crime, disse ela, aqui, mas era investigado sobre ela também. Mas é muito interessante, porque Isabel a Católica é filha de uma princesa portuguesa. Exatamente. E de Juan II de Castela, filha deste segundo casamento. Do primeiro casamento nasce o Henrique IV. O Henrique IV, que é o herdeiro natural. É o herdeiro natural, que se casa com esta Dona Joana de Portugal com também. A Joana de Portugal, e tem como filha a Beltraneja. E este Henrique IV... quando morre, havia muito aquela ideia de quem é que ele vai nomear sucessor, porque se achava que a Beltraneja podia não ser filha dele. E ele hesitou. Ele hesitou, mas nomeou a Beltraneja, que foi jurada princesa das Astúrias. Mas ele durante muito tempo tentou, e isto é muito interessante, tentou ou hesitou entre a filha e a meia-irmã, a Isabel a Católica, mas com a condição que a Isabel a Católica se casasse com o rei de Portugal. Exato. E ela casa às escondidas com o Fernando de Aragão, às escondidas, com uma dispensa papal, porque eles também eram primos muito chegados. Mas o Papa era um Borgia, portanto era o Sisto IV. Exatamente, era o Sisto IV, era a Borgia, e o Borgia, claro, a troco de uma pequena quantia. Como agora era aragonês, não é? E por outro lado, porque lhe servia aos interesses também. Claro. Mas depois, o que é curioso é que o Dom Afonso V se casa com a Juana a Beltraneja, portanto a filha do Henrique IV, e também tem que ter uma dispensa papal, porque eles próprios também são primos. É sobrinho dela. É sobrinho. Ela é sobrinho dele. Ela é sobrinha dele, exato. É filha de minha irmã. Dele, exatamente. E, portanto, eles obtêm a dispensa, é quando ele vai para a França e tenta a Batalha do Touro e não sei o quê, até que ele dá aquilo completamente por perdido. E aí o Vaticano faz uma coisa que é muito sensata, quer dizer, a dispensa que tinha dado, retira. Que é para ela poder casar, porque depois ela poder casar e ele poder casar. Ele já era casado. Mas sobretudo porque ela depois ainda se tenta que case novamente com o príncipe castelhano, tinha menos de 17 anos que ela. Sim, portanto, ela teve noivos desde um senhor que era tio e 20 anos mais velho. Eram todas as idades. Mas para veres o que foi. Morreu solteira. Morreu solteira, porque ela preferiu morrer solteira do que se casar com um homem de 17 anos mais novo. É a primeira pessoa em Portugal que utiliza o título de excelência. Ela é conhecida depois, tanto ela vai para o mosteiro de Coimbra e para o mosteiro de Santarém, embora andasse por aí, não estava presa, tinha os movimentos livres, que é uma coisa que os reis de Castela tentam que ela não tenha, e o Papa, que ela esteja encerrada num mosteiro e não possa sair, mas ela saía à mesma, portanto ele andava por aí e chamavam-lhe a excelente senhora. Era para não chamar nem Alteza nem Majestade, nem rainha, nem princesa, nem infanta. Ficou a excelente Mas para senhora. Tu veres o que foi a vontade portuguesa de fazer esta união, quando Henrique IV hesita entre a meia-irmã Isabel, a futura rainha católica, e a filha, solução que Dom Afonso V apresenta é: eu caso-me com Isabel a Católica, a futura Isabel a Católica, e o meu filho, Príncipe Dom João, casa-se com a prima-direita Dona Joana. Ou seja, qualquer que fosse a solução, o marido era português. Ia sempre dar a Portugal. O que Portugal, nessa altura, quis uma união dinástica sob a sua égide. E que Dom João II volta a tentar. Volta, exatamente com o filho, tal como morreu a cavalo ao pé de Almeirim. Mas, quer dizer, essa união dinástica, vamos lá ver. A gente também não... Um dos grandes problemas, como tu sabes,
mais que sabes, ensinas, é ver-se a história com os olhos de hoje. Exato. E a gente aqui tem que olhar para esta gente como uma família. Exato. Eles são uma família. E são uma família. Agora imaginem uma família. E as nações não existiam, como tu disseste. Exatamente. Imaginem uma família a dividir quintas. Espera lá, se eu me casar com esta, este no Douro, aliás, ainda há pouco tempo era normal. Se eu me casar com esta, as nossas duas quintas ficam juntas e, portanto, isto dá mais rendimento. E a diferença entre Aragão e Castela, ou entre Portugal e Castela e Aragão, era uma coisa pronto, de E depois, quer dizer, também olhava-se para a Península e, atenção, na altura, a gente está no século XV, como tu dizes, estamos em 1400 e tal, e ainda havia até 1492 o califado, o reino de Granada, portanto ainda havia mouros ou árabes ou como queiram, muçulmanos aqui dentro da península e portanto como Estado, como Estado independente e até forte, mas quer dizer, e nós tínhamos saído há relativamente pouco tempo, portanto de Portugal do domínio muçulmano, não é? Sim, o Algarve é século... O Algarve já é no final do... do 13, sim. É final do século XIII, já é... Quer dizer... Mas no caso de Castela tinha como vizinho um reino... No caso de Castela ainda existia, e antes disso, toda a referência das realezas ainda era a União Ibérica do tempo dos visigodos. E depois, voltando ao século XV... O século XV é o tempo da centralização. Por exemplo, em França, o Luís XI, depois da Guerra dos 100 Anos, o que faz é centralizar todos aqueles Estados feudais e o último é a Bretanha. Até por casamentos de tanto o Luís XI como do filho do Carlos VIII com a duquesa da Bretanha. Para agarrar a Bretanha. Até porque a Bretanha tinha ramificações enormes na Inglaterra, não é? Porque eram... Sim. Era de lá. Sim, como a Normandia. Como a Normandia, tinham muitas ramificações. Aliás, até mais com a Irlanda, penso eu, mas aí não tenho certeza. Mas tinham muitas ramificações. E depois, e também há mais uniões pela Europa fora, não é? Porque sim, esse é o tempo claro do século XV, centralização do poder. Portanto, estas ideias de uma centralização por casamento, na altura para eles fazia sentido. Era como devia ser. E Portugal, no século XV, de facto, deu cartas. Para mim, o século XV português foi mais importante que o XVI, porque no XVI já concorremos com grandes potências, como a França, a Inglaterra e a Espanha unificada, e a Holanda. O século XV é o grande século português. E Dom João II, então, é o expoente máximo do auge do poderio português. É o príncipe perfeito. E daí fazia todo sentido para ele uma União Ibérica sob a égide de Portugal, ou seja, seria o seu filho e herdeiro Dom Afonso, que seria, e depois o neto, o rei de todos estes... Mas então vamos recapitular na minha, digamos, a minha tese do crime. O Dom Juan, que era filho do Fernando II de Aragão, morre com 19 anos. O Dom Miguel de La Paz... Com 2. O Dom Afonso, penso que é também com 19... O Dom Afonso, filho de Dom João II, com 18 ou 19. 18 ou 19, já casado, mas sem herdeiro. Já casado, mas quer dizer, ainda não consumado o casamento, que acho que nunca foi. Portanto, e quando estava ali a cavalgar à margem do teste, já vamos em 3, não é? E penso que ainda morreram mais, porque depois isto, como se sabe, e nos bons livros de policial é assim, cada um que morre há mais 3 ou 4 testemunhas que são mortas também a seguir. Olha, eu tenho uma história que era aquela história que eu te estava a dizer que ia contar. O Mário Puzo, que escreveu O Padrinho, escreveu um livro que ele não acabou por ser a mulher dele a completá-lo, portanto não ficou, o livro está ali um bocadinho desequilibrado, mas é um livro sobre os Borgia, sobre a família Borgia, e ele conta uma história, porque é o século XV, é o século maquiavélico, ele conta uma história, que é uma história engraçada que eu nunca me esqueci, eu já li esse livro há uns 25 anos, do Papa Alexandre VI Borgia, portanto o pai dos Borgia, que convida para jantar o seu arqui-inimigo, que era o cardeal Della Rovere. E o cardeal Della Rovere, quando vai jantar com o Papa Alexandre VI, vai com muito cuidado, porque, enfim, as últimas pessoas que tinham jantado com ele tinham se sentido indispostas. E ele vai sempre chamado presente florentino. Era o presente florentino, exatamente. E ele chega lá com muito cuidado, Alexandre VI vai-lhe dizendo, quero um bocadinho deste vinho, é um vinho muito bom das nossas terras toscanas. Não, obrigado, eu não bebo vinho, vou só beber água. Ele passou a noite toda a beber água. No fim do jantar, o cardeal Della Rovere levanta-se, sai, o Papa Alexandre VI acompanha-o à saída, e quando está quase a passar a porta, o cardeal Della Rovere agarra-se à barriga, cai no chão, agarrado à barriga, e o Alexandre VI pergunta, então, mas passa-se alguma coisa, está indisposto? O cardeal Della Rovere diz, só tem tempo para dizer isto, mas eu não bebi vinho, já em agonia. E o Alexandre VI diz-lhe assim, mas comeu choques com tinta.
Portanto, isto é o ambiente de século XV e não era um ambiente. Isto era um ambiente... Eu não conhecia essa história. Essa história pode ter sido a imaginação do Mário Puzo, mas é real, quer dizer, era uma coisa... Daí veio o presidente Florentino. Sim, e o Maquiavel era deste tempo, não é? Mas eu só discordo, é que o Maquiavel era uma pessoa moral. O Maquiavel foi ganhando uma fama maquiavélica para além daquilo que escreveu, porque o Maquiavel, aquilo que escreve é altamente moral. Sim, o Príncipe aliás, é dedicado a Fernando Aragão. Sim, o Príncipe é um livro de bons princípios. Depois é que foi aplicado, quer dizer, foi princípios aplicado... do Governo da República. Exatamente. Mas foi aplicado depois sobre o Maquiavel uma espécie de fátua dos tempos antigos, em que o Maquiavel ficou como um tipo terrível e que queria só... Mas ele dava bons conselhos políticos. Eu lembro deles era fazer o mal todo de uma vez e o bem aos poucos. Quer dizer, isso é o que fazem os governos todos ainda hoje. Exato. Quer dizer, não é? Sinto que hoje ainda fazem o mal aos bons governos. Os bons governos. Porque os bons governos só fazem mal. Exato, os normais fazem o mal aos poucos. Nunca chegam a fazer o bem. Nunca chegam a fazer o bem. O Maquiavel era muito objetivo. Se calhar depois de ter sido criticado exatamente por isso, não é? Era racional. Mas depois deste tempo em que eu acho que para os nossos ouvintes é interessante perceber que de facto a união dinástica foi tentada também pelos nossos reis. Nós tivemos o interregno grande, depois em 1580 tivemos uma situação, mas aí já por Mas quer dizer, que é pela luz do tempo, pelo ar do tempo, pelas normas do tempo, esse interregno é justo. É justo no sentido em que o Filipe era verdadeiramente o principal herdeiro do Dom João III. Por estupidez da coroa portuguesa, não é? Sobretudo do Dom Sebastião, claro, que vai para aquela aventura e que morre lá. Vai para aquela aventura sem herdeiros, nem irmãos, nem primos, nem nada. Filhos. Tendo como herdeiro principal o tio-avô, que era o Henrique, o cardeal Dom Henrique, tinha sido inquisidor-mor no tempo do pai do avô do Dom Sebastião, que era o Dom João III. Portanto, quer dizer, essa culpa é nossa e digamos que a sucessão estava bem feita. As pessoas veem aquilo como uma tentativa de Portugal. Aliás, o Tomás Ribeiro, no século XIX, escreve o Dom Jaime, e o Dom Jaime é sobre um tipo que se opõe à união dos reinos no século XVI, digo bem, 1580, mas já no princípio do século XVII, e o Dom Jaime tem estes versos que é: Portugal é lauta boda, onde come a Espanha toda, lobos famintos comei. E era aquela coisa, enfim, bem teatral, ultra-romântica. Uma coisa muito arrebatada. Mas, na verdade, à luz do tempo, eu vou dizer duas coisas heréticas. O Dom Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, era o herdeiro mais plausível do Dom João III e do Dom Sebastião, portanto, e do cardeal do Henrique. Número 1. E número 2, foi um dos melhores reis portugueses que existiram. Filipe II foi um bom rei, de facto, e gostava de Portugal. Ele gostava, e aliás viveu cá há 3 anos. Se a gente falar das pontes filipinas, de todos os fortes que estão no mar, exato, e dessas coisas todas, é quase tudo dele. E de uma coisa que hoje em dia não se pode ver, o que ele culturalmente investiu no Paço da Ribeira, que depois infelizmente foi abaixo com pintura flamenga, com pintura italiana. De facto foi, ele não era genealogicamente o que tinha melhor direito, daí depois quando o Duque de Bragança, porque a Duquesa de Bragança era filha do Infante Dom Duarte, não por ser Duquesa de Bragança, mas por ser filha do Infante Dom Duarte, e daí também se depois ter ido buscar do Dom João IV. O Alexandre Farnésio também tinha melhor direito que ele, mas o Alexandre Farnésio desistiu logo, como aliás desistiu aquela Dona Catarina, a Duquesa de Bragança. A Duquesa de Bragança desiste. Eram os únicos dois com melhor direito. E mais, diversas praças portuguesas, fortes portugueses, dão voz. Pronunciam-se a favor do Filipe. Aquilo não é uma imposição, não é uma invasão de um exército. Quer dizer, de facto, há uma batalha de Alcântara contra o Dom António Prior de Crato, que esse aí, ao pé do Dom Filipe, não tinha... Porque ficam só esses dois. Ficam só esses dois, que é o Dom António Prior de Crato, que não tem. Os outros que poderiam ter mais legitimidade desistiram. A gente pode achar estranho desistiram. Mas o Dom Luís também desistiu de ser rei de Espanha. O nosso Dom Luís, no final do século XIX, desistiu de ser rei de Espanha. Não quis. Não quis. Aliás, o Dom Luís era conhecido por dizer o mano é que sabia. Porque o Dom Luís não foi educado para ser rei. Era o segundo filho. O Dom Pedro V é que era foi rei, não é? Mas morreu sem herdeiros. Morreu cedo com a Dona Estefânia, porque era um rei muito popular, visitava doentes e tal, e acho que morreu
no meio de uma epidemia qualquer, e ele visitou tantos doentes que apanhou doentes. Ele e os irmãos, varíola, alguns dos irmãos. Acho que era varíola. Ou cólera morbus, acho que era uma coisa não sei, também não sei, não. Devíamos ter aqui o Germano de Sousa, lá está, que ele saberia. Mas e ele dizia muito, o Mano é que sabia, porque o Dom Luís é-lhe comunicado, passou a ser rei, que o irmão morreu, ele era da Marinha, oficial da Marinha, num bordel de Paris, não é? Porque foi uma coisa extraordinária. Essa não sabia. Bem, mas ele estava muito bem, quer dizer, um bordel, um cabaré, o que tu quiseres, uma casa de espetáculos, quer dizer, podemos dizer que era uma casa teatro. De entretenimento. Não, eu também não vou tão longe. Era uma coisa qualquer onde ele estava a divertir-se. E que veio um enviado de Portugal, o barco dele estava no Havre, ele tinha ido até Paris, e veio um emissário português dizer: o seu irmão morreu, e ele diz logo, que desgraça, porque o Mano é que sabia. Claro. E ele passa o reinado todo a dizer o Mano é que sabia. Portanto... Se bem que justiça lhe seja feita, Dom Luís foi um bom rei constitucional. Foi um excelente rei constitucional. Sobretudo porque não se meteu em quase nada como os bons reis constitucionais. Sim, mas teve um papel muito importante de equilíbrio. Ele foi muito... Eu também acho. Mas o Dom Carlos também morreu assassinado. Portanto... Mas o Dom Carlos foi mais interventivo. Dom Luís não o foi. Mas é muito interessante nesta altura, porque de facto, quando há esta possibilidade, que desde o século XV foi a única, com Dom Luís, tanto Dom Luís como o seu pai, Dom Fernando, que era rei consorte de Portugal, ambos, Dom Fernando II, casado com Dona Maria I, o marido de Dona Maria I, o Palácio da Pena. Exatamente. Ambos... e os Jerónimos, o acrescento dos Jerónimos. E o acrescento dos Jerónimos. Ambos, aliás, mais Dom Fernando do que Dom Luís, foram convidados para ficarem com a coroa espanhola, porque Isabel II de Espanha em 1868 foi afastada. Há sempre uma Isabel na história. Há sempre uma Isabel na história. E convidaram Dom Fernando, chegaram a convidar Dom Fernando, e Dom Fernando pôs sempre a condição, ele não sendo português de origem, mas tendo sido casado e sendo rei de Portugal, não é? Porque ele foi rei de Portugal como Dom Fernando II, ele recusa, ou pelo menos só aceita, com a condição de Portugal e Espanha se manterem separados. Portanto, é verdade, eles tinham que abdicar da coroa de Portugal para serem reis de Espanha. E nesse caso, já estamos no século XIX, já há nações. É a grande diferença. Aí sim, já há nações. E já há nacionalismo. E o Dom Luís diz, eu jurei perante os portugueses, não posso abdicar. E embora ele já pudesse abdicar o Dom Carlos. O Dom Carlos, sim, mas não. Isto foi 2 ou 3 anos antes dele próprio morrer, e do Dom Carlos subir ao... Talvez só um bocadinho mais. Ainda foi uns 18 anos. 18? Foi. Isto é de 1870 e Dom Luís morre em 89. Chama-se A História Repete-se e o Henrique compreende. Eu também neste aspecto, porque esta é a minha praia, o tempo constitucional. Pois, a minha não é. Quer dizer, eu também gosto mais do tempo constitucional que o outro, mas não é exatamente o meu forte, não é o século XIX. O século XVIII eu gosto muito. O século XVIII é mais com o iluminismo. Enfim. Temos que falar cá do iluminismo. Temos que falar uma vez do iluminismo e trazer alguém que saiba verdadeiramente de iluministas. Henrique, ficamos hoje por aqui. Falámos de facto de uma série de tramas no século XV em que de facto Portugal, por sua iniciativa, procurou a união dinástica. Há uma nova situação no século XIX, mas é uma situação que já ultrapassa e não foi por vontade dos reis de Portugal. Foi até um convite do general Primo e de outros membros do governo espanhol da oferta da coroa ou a Dom Fernando ou a Dom Luís. Dom Luís rejeita liminarmente. Dom Fernando também não aceita, a não ser na condição das coroas de Portugal e de Espanha nunca se unirem. Mas de facto não se voltou, nunca aconteceu sob a égide portuguesa. Só que estas são histórias pouco conhecidas. E de ter sido interessante E também já agora o do Franco não ter deixado o Hitler entrar, o que preservou a nossa independência. Se bem que o Franco tinha como tese de licenciatura como invadir Portugal, penso que em 15 dias. Em 15 dias. Mas já agora deixa-me dizer uma coisa só para acabar. É que o Franco encontrou-se com o Hitler em Andaia, na fronteira franco-espanhola, e o Hitler no final de uma reunião de 1h30 disse: prefiro que me arranquem todos os dentes a sangue frio do que ter de falar outra vez com este homenzinho. O Franco era um tipo chato. Como sugestão para hoje, sugiro-vos, e como tivemos a falar da Beltraneja, uma biografia editada pela Guimarães Editores na tradução portuguesa, de uma espanhola chamada Almudena Arteaga, que é descendente de Dom Beltrán de la Cueva, portanto do Duque do Infantado. Ela é a duquesa do Infantado atual, que se chama a Beltraneja.
E é como dizem os espanhóis, uma novela histórica, é um romance histórico. Sim. Mas ela não é uma romancista, como se diz, porque ela ganhou um prémio, o prémio Afonso X, sabe, para a novela histórica, como dizem os espanhóis, para romance histórico. Portanto, é uma escritora credível e que tem escrito bastante sobre alguns personagens período. E sobre este período da história de Castela e depois de Espanha. Estás-me a perguntar, eu não tenho sugestão nenhuma, porque eu sobre essa época sou a favor da investigação criminal, como já aqui declarei. E portanto acho que podem ver assim a coisa mais parecida com isto é o do Humberto Eco, não é? Qualquer um deles, não é? Não, o Nome da Rosa. O Nome da Rosa é o mais parecido, embora seja passado 500 anos antes. Ou 400 e já agora a família do Mário Puzo. A família do Mário Puzo também, pois exatamente. Tu falaste dele aqui, eu podia ter aproveitado, mas não foi o caso. Henrique, até para a semana. Adeus, até para a semana. Como sempre, a gravação ao nosso João Luís, que não estão a ver, mas está aqui sempre presente. A gravação em sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.